Ele é um garoto perdedor que tem que ser tutor das 4 garotas mais populares da escola, e acaba namorando as 4. Eu sou o Zeon Anime, e bora! No início, Futaro está almoçando na cafeteria, e como de costume, ele escolhe o conjunto de refeição mais barato que consegue encontrar, sabendo que é um duro igual a você. Enquanto caminha para seu assento, as pessoas falam que ele é um perdedor solitário que não tem amigos. Mas quando chega ao seu lugar, para a surpresa de Futaro e de todos, uma ruiva voluptuosa, Itsuki, está lá, e ela está brigando pelo assento. Durante a discussão, ambos cedem e acabam compartilhando uma mesa. Mas quando estão sentados juntos, outras pessoas comentam sobre como Futaro consegue sentar-se como uma gata. E enquanto isso irrita Futaro, Itsuki fica sem graça com os comentários. Ele olha para a refeição dela e calcula que, ao contrário da dele, a refeição dela poderia comprar um rim novo para ele. Ele percebe que ela é rica, mas escolhe ignorar isso para revisar sua prova anterior. Quando Itsuki vê isso, ela diz a Futaro que é rude estudar enquanto come, mas ao ver o exame dele, ela percebe que as notas de Futaro devem ser péssimas. No entanto, quando ela realmente verifica a nota dele, para sua surpresa, vê que ele tirou a pontuação máxima, e Futaro começa a agir como se estivesse envergonhado, embora esteja realmente orgulhoso disso. Depois dessa descoberta, Itsuki admite que, ao contrário dele, ela é mais burra que uma pedra, e pede para ele ajudá-la a estudar, mas Futaro sai da mesa friamente, desinteressado. Ela tenta oferecer comida a ele, mas Futaro a provoca, dizendo como ela pediu comida demais e como isso a deixará mais gorda do que os espectadores, o que a irrita completamente. Mais tarde, Futaro recebe uma ligação de sua irmã, Raiha, que lhe diz que eles podem quitar as dívidas da família se Futaro trabalhar em meio período como tutor da filha de um cara rico, e que Futaro não precisará mais sentir fome. No entanto, para seu desespero, Raiha informa Futaro que a filha que ele vai tutorar é uma nova aluna chamada Itsuki, a garota que ele chamou de porca gorda. Ele percebe que estragou tudo ao irritá-la, então... decide que sua missão no almoço é fazer as pazes com ela. Mas quando ele quer se sentar na mesa dela, Itsuki já está com 4 outras garotas, e ela diz a Futaro para se sentar em outro lugar como um perdedor. No entanto, uma das amigas de Itsuki, Ichika, confronta Futaro perguntando por que ele está mirando nas bochechas doces de Itsuki. E quando Futaro nega suas acusações, ela tenta chamar Itsuki para ele, mas ele impede suas ações, dizendo que não precisa da ajuda dela. Isso impressiona Ichika, e ela diz a ele o quão masculino ele é, e como ele pode sempre pedir sua ajuda se precisar de orientação para chegar às doces formas de Itsuki. Então, quando Futaro está prestes a comer, outra amiga de Itsuki, Yotsuba, aparece, olhando diretamente em sua alma, o que surpreende Futaro. Ela tira 2 papéis de exame, um com uma pontuação 0 e o outro com uma pontuação 100, e pergunta a Futaro qual é o dele. Ele pergunta como ela os conseguiu, e Yotsuba revela que Futaro deixou cair o exame dele mais cedo. Quando ele escolhe a que tirou 100, ela entrega as 2 para ele, o que o confunde. Então, ele pergunta que tipo de idiota tirou 0, e Yotsuba lhe conta entusiasmadamente que é o teste dela. Ela continua a segui-lo durante todo o dia, até o vestiário, e quando confrontada, ela diz que ele não agradeceu por devolver sua prova. No entanto, ele devolve a prova dela, dizendo que agora estão quites. Mas, sendo idiota, Yotsuba agradece por isso. Mais tarde, Futaro segue Itsuki para poder falar com ela, mas se esconde à vista, não querendo ser pego pelos amigos dela. No entanto, uma das amigas de Itsuki, Miku, o confronta, perguntando o que ele está fazendo. E quando Futaro brinca dizendo como ele está interpretando Pediri, Miku ameaça chamar o FBI. Mas ele implora para ela não fazer isso e pede para não contar a Itsuki. Para sua surpresa, Miku se afasta, dizendo como Itsuki não é sua amiga. Então, quando Futaro chega ao lugar de Itsuki, outra amiga de Itsuki, Nino, confronta Futaro por ser um perseguidor, dizendo para ele ir para casa ou que ela vai cortar o dele fora. Mas Futaro usa sua inteligência e diz a ela que mora ali. Ela começa a se desculpar, mas Miku aponta como Futaro sempre pediu a comida mais barata, implicando que ele é um quebrado. Percebendo que sua cobertura foi destruída, ele corre para dentro e vê Itsuki dentro de um elevador. Mas antes que ele chegue até ela, a porta se fecha. Isso o obriga a subir as escadas para alcançá-la. E quando ele a encontra, Itsuki lhe diz para deixá-la em paz, dizendo que está esperando um tutor. Para seu choque, Futaro revela que ele é o tutor dela. E ela o rejeita como tutor. Mas Futaro se recusa a desistir. Ele a encurrala, dizendo que está errado pelo que fez a ela, e se declara tutor de Itsuki. Itsuki não consegue acreditar que Futaro é o tutor deles, mas quando Futaro a ouve dizer isso, fica confuso. Nesse momento, todas as 4 amigas de Itsuki saem do elevador, e para seu choque, Itsuki o informa que as 5 são irmãs, e que ele vai ser tutor de todas elas. Então, quando ele entra no local delas, ninguém está lá além de Yotsuba, que é a única entusiasmada em estudar com Futaro. Ela diz a ele que eles têm que buscá-las uma a uma, começando por Itsuki, mas enquanto Yotsuba acredita que Itsuki é estudiosa, ela se recusa a estudar com Futaro depois do que ele fez na outra. Yotsuba garante a Futaro que, embora Itsuki se recuse a estudar, Miku estaria disposta. Mas quando eles chegam ao quarto dela, ela também os rejeita. Após 2 rejeições, eles vão para o quarto de Nino, mas enquanto Yotsuba está otimista, Nino não responde à porta, deixando Futaro deprimido. Por fim, eles vão ao quarto da Ichika, mas antes de entrar, Yotsuba o avisa sobre o que está por vir. Quando eles entram, são recebidos por um quarto bagunçado sem Ichika à vista. Mas quando acendem a luz, ela aparece ainda debaixo de sua cobertor. Futaro tenta puxá-la, mas ela o impede, revelando que não está vestindo nada por baixo. Apressado, ele sai do quarto e encontra Miku esperando por
Ela diz que está sentindo falta do seu moletom vermelho e o acusa de roubá-lo para decorá-lo. Mas quando olha para baixo, vê a Nino usando seu moletom vermelho, fazendo biscoitos. Então, com exceção da Itsuki, todos se reúnem para estudar, mas enquanto Futaro faz o seu melhor para ensiná-los, todos ficam brincando sozinhos, sem ouvi-lo, fazendo-o perceber que são burros e sem esperança. Nesse momento, Nino oferece a ele biscoitos, dizendo que ela estudará se ele comer alguns. E quando ele aceita, ela diz diretamente na cara dele que eles não precisam de um tutor. Ela lhe entrega um copo de água e quando ele bebe, Nino se despede e a próxima coisa que ele sabe é que acorda em um táxi em frente à sua casa. O motorista diz para ele pagar uma tarifa que ele não tem, mas no banco da frente, Itsuki paga o motorista usando seu cartão. Então, ela diz a ele que depois do que aconteceu, Futaro deveria desistir de dar aulas para as 5 irmãs, mas ele diz a ela que não pode desistir. Nesse momento, Raiha aparece, dando as boas-vindas ao Futaro de volta para casa, e quando vê Itsuki, percebe que ela é estudante do Futaro e a convida para jantar. Embora Itsuki queira recusar, Raiha usa seus olhos de cachorrinho, o que força Itsuki a aceitar. Então, eles a recebem de braços abertos, servindo comida como se ela fosse da família. E quando Raiha pergunta a Futaro sobre o trabalho de tutoria, ele força Itsuki a mentir e dizer a Raiha que está indo bem. Raiha expressa o quanto está grata por finalmente poderem lidar com suas dívidas. E quando ouve isso, Itsuki sente algo. Depois, Raiha diz a Itsuki que, embora o irmão dela seja um grande idiota, ele tem ótimas qualidades, e Raiha pede a Itsuki para um dia voltar para jantar, ao que ela diz que fará com prazer. Antes de ir para casa, Itsuki diz a Futaro que, apesar das suas notas baixas, ela quer estudar sozinha sem a tutoria dele, mas também lhe diz que ele está livre para tutorar ela se quiser. Isso dá uma ideia a Futaro, e ele percebe que tudo o que precisa fazer é garantir que todas se formem, mas, sem ele saber, cada uma das irmãs tem notas horríveis. No dia seguinte, para a surpresa das meninas, Futaro aparece novamente para dar aulas, mesmo depois do terrível primeiro dia. E enquanto dizem que não precisam dele, Futaro os desafia a fazer um exame simulado, dizendo que, se conseguirem uma nota de aprovação de 50, ele nunca mais falará com elas. Enquanto Nino se opõe, ela muda de ideia quando Itsuki aceita o desafio de Futaro, e as 5 irmãs a seguem, acreditando que são gênias como Einstein. No entanto, quando terminam, Futaro lhes diz que conseguiram 100 pontos combinados entre as 5, o que mostra quão lisas são suas cabeças. Mas, em vez de enfrentar a verdade, as meninas fogem para seus quartos, sem querer estudar com Futaro. No dia seguinte, Futaro quase chega atrasado à escola depois de passar a noite equilibrando seus próprios estudos e aulas particulares. Logo em seguida, as garotas chegam em um carro caro e quando avistam Futaro, fogem dele, recusando-se a receber tutoria. Mas Futaro as persegue, recusando-se a dar subir. Elas dizem a ele que conseguem resolver seus próprios problemas. Então Futaro pergunta se elas revisaram o simulado que ele deu a elas. E quando revelam que não revisaram, ele percebe que está lidando com verdadeiras idiotas. Então ele lhes faz uma pergunta sobre os senhores da guerra que estava no teste dele. E embora Itsuki queira responder, seu cérebro de macaco não conseguiu. Futaro percebe que não só elas odeiam estudar, mas também o odeiam. No entanto, quando ele verifica suas anotações cheias com o que as garotas responderam em seu teste, ele vê que Miku realmente acertou a resposta sobre os senhores da guerra, o que o faz se perguntar por que Miku não respondeu antes. Durante o almoço, ele tenta se aproximar de Miku, fala sobre o almoço dela e pergunta o que é a bebida verde. Ela explica que é um refrigerante de mecha, e quando Futaro expressa que adoraria provar, Miku diz que nunca ofereceria para seus lábios sujos e ressecados. Em seguida, ele pergunta a ela sobre a pergunta do Senhor da Guerra que fez anteriormente, mas antes que Miku responda, Yotsuba aparece e os interrompe, mostrando a Futaro seu péssimo resultado no exame. Ichika aparece para convencer Yotsuba a lhes dar privacidade e diz a Futaro que ele deveria passar seu tempo maravilhoso com garotas bonitas e se apaixonando, mas Futaro diz firmemente que amor é para os fracos e que eles devem evitá-lo. Por curiosidade, Yotsuba pergunta a Miku se ela gosta de algum rapaz, e quando ela fica nervosa, tanto Yotsuba quanto Ichika sabem que Miku está apaixonada. Mais tarde na aula, Futaro recebe uma carta secreta de Miku pedindo para se encontrarem em particular, e ele percebe que é ele quem Miku ama. No entanto, ele tenta manter a calma durante a aula, dizendo a si mesmo que não deve se deixar seduzir pelas doces bochechas dela. Quando chega a hora do encontro, ele está convencido de que está sendo enganado, pois Miku não apareceu, mas naquele momento, para seu choque, Miku aparece. Enquanto Miku começa sua declaração de amor, Futaro entra em pânico ao sentir que seu Golden Pickle está despreparado, mas para sua surpresa, Miku responde a sua pergunta. No início, Futaro fica confuso, mas rapidamente percebe que o que Miku respondeu foi sua pergunta sobre o Senhor da Guerra. Então, enquanto Miku está se afastando, ele exige que ela explique por que respondeu naquele momento. Isso faz com que ela deixe cair o telefone, e quando Futaro vê o papel de parede, ele vê um brasão de um Senhor da Guerra. Miku se sente hostil por um momento com seu segredo revelado, e ela confessa a Futaro que, há muito tempo, ela é uma grande fã de antigos senhores da guerra japoneses depois de jogar um jogo emprestado de Yotsuba. Ainda assim, ela tinha vergonha de falar sobre isso com os outros, já que enquanto outras garotas são fãs de ídolos de K-pop, ela era fã de caras velhos gordos que são senhores da guerra. Futaro vê isso como uma oportunidade e garante a Miku que ela não é uma esquisita, que seu amor pelos senhores da guerra deve ser abraçado. Isso deixa Miku perturbada, e quando Futaro diz a ela que tirou a nota máxima no exame da história, isso desperta seu interesse, e ele diz que pode ensinar a ela coisas sobre senhores da guerra que ela não sabe. No entanto, ela interpreta isso como um desafio ao seu conhecimento,
Então começa a fazer várias perguntas a Futaro sobre eles, mas por pura sorte, Futaro consegue responder as suas perguntas, fazendo Miko acreditar que ele ama Senhores da Guerra tanto quanto ela. Então Futaro diz a ela que deveria ir para casa, mas implora que ela participe da sessão de tutoria dele, dizendo que se concentraria na história do Japão na próxima lição, e por causa de seu amor por Senhores da Guerra, Miku aceita sua oferta, o que dá a Futaro a vitória. Enquanto caminham para casa, passam por uma máquina de vendas, e a Miku compra para o Futaro um refrigerante de matcha, dizendo que se lembra que ele queria experimentar e que ela não colocou o ranho dela dentro. Futaro fica confuso com o último comentário dela, mas naquele momento Miku se torna hostil, dizendo que já que ele não conhece a história do ranho, Futaro só fala e que ela não tem nada a aprender com ele. Isso acende um fogo em Futaro, então ele pega todos os livros sobre Senhores da Guerra para estudá-los, recusando ser desrespeitado. Assim como um Senhor da Guerra, Futaro desafia Miku para uma trivia sobre Senhores da Guerra. E quando Miku não se interessa, Futaro fala mal dela, dizendo como ela é uma covarde. Ela começa a fazer-lhe perguntas, mas ao mesmo tempo, ela foge dele, forçando Futaro a responder as suas perguntas enquanto corre atrás dela. Ele esbarra em melões, percebendo que é Yotsuba, e pergunta a ela onde Miku foi, o que Yotsuba mostra pra ele. No entanto, Futaro encontra outra Yotsuba, e após sua interação anterior, ele informa Yotsuba que ela tem uma doppelganger. No entanto, ao observarem o doppelganger de perto, percebem que é a Miku, então Futaro continua a correr atrás dela. Ele diz a ela que tem aprendido ainda mais sobre Senhores da Guerra, e enquanto Miku se recusa a acreditar em suas palavras, toda vez que ele responde a sua pergunta, ela começa a acreditar que ele está dizendo a verdade. Eles acabam ofegantes após a corrida, e sentindo o calor, Miku tira suas meias, mostrando suas pernas mais lisas que manteiga. Depois, enquanto se refresca, Futaro compra pra ela uma lata de refrigerante de matcha e diz que não colocou o lugar dela nela. Ele conta a ela a história do esmote de matcha, revelando como tem lido sobre eles após o último encontro deles. Futaro pergunta por que ela precisa esconder seu amor por Senhores da Guerra de suas irmãs, e enquanto Miku pensa que isso a faz parecer uma perdedora, ele garante que ela está se saindo muito bem, considerando que ela tem a maior pontuação entre as irmãs. No entanto, Miku acredita que como elas são quíntuplas, as outras 4 irmãs podem fazer o que ela pode, o que não a torna tão especial, mas isso dá uma ideia a Futaro. Enquanto Miku não acredita que ela e suas irmãs são capazes de tirar boas notas, Futaro diz a ela que assim como suas irmãs são capazes de fazer coisas que ela pode, ela também pode fazer coisas que suas irmãs não conseguem. Ele mostra a ela as respostas do teste que as irmãs fizeram, e quando Miku dá uma olhada, percebe que nenhuma das irmãs acertou as mesmas respostas. Isso dá esperança a Futaro ao saber que, por serem quíntuplas, todas podem fazer o que as outras podem fazer. Por um momento, Miku acredita que é possível, mas rapidamente descarta a ideia. No entanto, no dia seguinte, quando Futaro está dando aulas apenas para Yotsuba, Miku aparece na sessão de tutoria e diz a Futaro que ele tem que assumir a responsabilidade por ter lhe dado esperança. De repente, Yotsuba pergunta a Miku se Futaro é o cara de quem ela gosta. E embora Miku fique desconcertada por um momento, ela assegura a ela que ele é... Não, no dia seguinte, Futaro tem dificuldades para entrar no apartamento das irmãs sem saber qual botão apertar. Mas Miku aparece e o informa que sempre que precisar entrar no apartamento, ele pode pedir para abrir a porta através do interfone. Ele percebe que se fez de tolo e que Miku provavelmente não quer estudar agora. Mas, para sua surpresa, Miku o convida para entrar e dar aulas para elas. Então ele convida as outras irmãs para se juntarem a eles, e enquanto todas respondem às suas respostas, Nino se recusa a abrir a porta. Quando ele chega ao quarto de Ichika, eles a acordam do sono dentro do seu quarto bagunçado e Yotsuba encontra sua lingerie ousada. Mas como elas são gêmeas, Ichika assegura a Yotsuba que ela também ficaria bem com isso. Yotsuba pergunta a Futaro o que ele acha, mas sendo o Sigma Chad, ele simplesmente não se importa, o que chateia Yotsuba. Além de Nino, Futaro consegue fazer as garotas estudarem, mesmo que a maioria não esteja interessada em seus ensinamentos. No entanto, Futaro vê sua situação atual como progresso em comparação a como ele começou. Nesse momento, Nino aparece e tenta provocar Futaro por ser um espertalhão, o que quase o irrita, especialmente depois que ela o drogou. Ele se recompõe e convida Nino para se juntar a eles nos estudos, mas ela o rejeita friamente. Após ouvir isso, Futaro é forçado a se contentar em ensinar as outras 4, mas Nino desce para confrontar todos eles, e usando suas maneiras manipuladoras, ela consegue fazer com que todas as irmãs façam outra coisa além de estudar, deixando Miku lá. Quando Nino tenta fazer Miku sair da sessão de tutoria também, para sua surpresa, não importa quais sejam as suas tentativas, Miku está determinada a ficar e a estudar a história do Japão com Futaro. Ela pergunta desde quando eles ficaram tão próximos e acusa Miku de gostar de caras feios como Futaro. Mas Miku se recusa a ceder e chama Nino de básica por gostar de caras apenas pela aparência. Isso inicia uma discussão entre elas, debatendo se a aparência importa em comparação com o interior. Beleza. Mas depois de ouvir isso, Nino aproveita a chance e desafia Miku para uma batalha de culinária, que é a especialidade de Nino, para provar quem tem a melhor beleza interior. Nino afirma que se ela vencer, Miku não vai estudar, mas enquanto Futaro acha que é uma má ideia, Miku aceita o desafio da irmã. Depois que terminam de cozinhar, Nino acaba fazendo um Dutch Baby de primeira, enquanto Miku cria uma aberração de Omurice. Miku implora a Futaro para não comer sua comida, mas quando ele experimenta as duas, devido ao seu paladar não sofisticado de pobre, ele considera ambos os pratos deliciosos, o que irrita Nino e agrada Miku. Após a guerra culinária, Futaro percebe que Nino conseguiu fazer com que eles não estudassem durante a guerra culinária, e que ele nunca se dará bem com ela. Miku assegura a Futaro que ele está errado e acredita que se ele se aproximar de Nino de boa fé, ela cederá. Mas quando Futaro pergunta a ela como, Miku diz que é tarefa dele descobrir.
Mais tarde, Futaro sai do apartamento para ir para casa quando percebe que deixou seus cartões de memória, então ele pede a Miku para abrir a porta, e ela diz que ele está no chuveiro, então ele deve simplesmente subir e pegá-los. No entanto, quando ele entra no apartamento delas, fica chocado ao ver Miku, que está secando o cabelo usando apenas uma toalha. Mas para seu horror, ele percebe que é Nino. Nino precisa de suas lentes de contato para enxergar e pensa que Futaro é Miku. Ela pede que ele pegue suas lentes de contato e Futaro percebe que está encrencado se Nino descobrir que ele não é Miku. Ele rapidamente tenta encontrar as lentes de contato, mas, sendo impaciente, Nino o ajuda e empurra seus melões contra suas costas, fazendo-o derreter com a sensação macia. Futaro não aguenta mais, mas enquanto ele está fugindo, ele ouve Nino dizendo como as irmãs não precisam de Futaro em suas vidas e que a casa é só delas. Nesse momento, Nino acidentalmente bate na prateleira, fazendo os livros caírem sobre ela. Mas Futaro se move rápido para salvá-la e acaba em cima dela. Isso faz com que seu disfarce seja revelado, e enquanto ele tenta se explicar, Itsuki aparece e tira uma foto do incidente, chamando Futaro de próximo idiota. Depois Futaro é julgado em frente às irmãs, com Miku defendendo-o pelo incidente. Com a foto como prova, Itsuki e Nino querem que Futaro seja punido e tenha. Então, quando Futaro está indo para casa, ele encontra Nino presa do lado de fora do prédio do apartamento após esquecer suas chaves. E por frustração, ela manda Futaro se ferrar. No entanto, Futaro se vira para sentar ao lado dela e diz o que ela mencionou antes sobre como ela acredita que a casa deles é apenas delas. Nino fica surpresa que ele disse isso e tenta se convencer de que odeia as irmãs. Mas Futaro diz a ela que ela não odeia as irmãs e que é o contrário, que ela as ama tanto que não quer um estranho como Futaro em suas vidas. Depois de ouvir isso, Nino decide que não é culpada e declara que nunca aceitará Futaro, mesmo que isso signifique que suas irmãs a odeiem, o que torna difícil para Futaro ser tutor delas. Nesse momento, Miku aparece para buscar Nino, e quando vê Futaro, tenta falar com ele. Mas Nino a arrasta, não a deixando dizer nada para Futaro. No dia seguinte, Futaro passa o dia feliz com a sua atividade favorita, estudar. Mas enquanto ele fica aliviado por não ter que dar aula no fim de semana, não consegue parar de pensar nas irmãs. Nesse momento, alguém bate na porta dele, e para sua surpresa, Itsuki está lá. Então ele rapidamente fecha a porta na cara dela, o que a irrita. Depois de entrar, Itsuki entrega a Futaro o pagamento dele, dizendo que o pai dela deixou para ela dar a ele. E tanto ele quanto Raiha não conseguem acreditar em quanto dinheiro ganharam. Ele tenta recusar, dizendo que realmente não fez nada, mas Itsuki escorrega, dizendo como a presença dele mudou as 5 irmãs para melhor. Depois de ouvir isso, Futaro aceita o pagamento, que planeja usar para pagar os agiotas. Mas ele pergunta a Raiha o que ela quer, para que ele possa tratá-la. Ela diz a ele que quer experimentar o fliperama, mas implora a Itsuki para ir com eles. E por causa de quão fofa a Raiha é, Itsuki não consegue recusar o convite. Embora Futaro não goste que Itsuki esteja com eles, pelo bem de Raiha ele age bem e aproveita o fliperama com ambos. Isso deixa Itsuki feliz em ver Raiha feliz. E Futaro diz a ela que, por causa dos problemas familiares deles, Raiha tem uma vida difícil, mas Futaro pretende realizar seus desejos e fazê-la feliz. Nesse momento, Raiha pede aos 3 que tirem uma foto, e quando Futaro tenta fugir, Itsuki lhe lembra do desejo de realizar os desejos de Raiha. Eles tiram a foto parecendo uma foto de família, e enquanto Raiha está feliz, os outros dois parecem estar constipados. Depois, Futaro se sente triste por ter passado o dia todo sem estudar, mas isso o lembra do dever de casa, então ele diz a Itsuki para fazer o dela. Ela tenta fugir, mas enquanto Futaro a persegue, Raiha avista as outras 4 irmãs. Elas ficam surpresas ao ver Itsuki em um encontro com Futaro. Mas quando Jotsuba vê Raiha, ela imediatamente a reconhece como a irmã de Futaro, e a convida para assistir aos fogos de artifício com elas. Raiha usa seus olhos de cachorrinho para implorar a Futaro, e ele concorda em deixá-la assistir aos fogos de artifício, depois que as irmãs terminarem o dever de casa, algo que todas odeiam. Depois, todos vão ao festival de fogos de artifício, e enquanto as garotas estão empolgadas, Futaro fica confuso sobre por que elas estão tão animadas com um evento tão simples. Nesse momento, Itsuki aparece em seu yukata, e quando Futaro continua olhando para ela, ela diz para ele tirar os olhos nojentos do corpo dela. Ichika e Miku se juntam à conversa, e Ichika repreende Futaro, dizendo que ele tem que elogiar as garotas quando elas estão bonitas. Bom, Ichika o provoca, oferecendo-se para mostrar o que está debaixo do yukata, mas quando suas irmãs a repreendem, ela diz que estava apenas brincando. De repente, seu telefone toca, e ao atender, recebe uma ligação do trabalho dizendo que ela precisa trabalhar aquele... Noite. Raiha aparece com Jotsuba segurando muitos peixes que Jotsuba pegou pra ela. E quando Futaro a repreende, Jotsuba diz a ele que não consegue evitar querer dar presentes para Raiha. Raiha também revela que Jotsuba comprou fogos de artifício pra ela. E por causa dos presentes que recebeu, Futaro lembra Raiha de agradecer Jotsuba adequadamente. Ela abraça Jotsuba, agradece e diz que a ama, mas isso faz com que Jotsuba queira Raiha como sua irmã. Ela tem a ideia de que se casar com Futaro, pode ser irmã de verdade de Raiha. Mas Nino diz que ela está maluca. Nino avisa Futaro para não fazer nenhuma jogada em Jotsuba, e surpreso, ele acidentalmente esbarra nos melões de Miku. Mas ela diz a ele que está bem, então eles continuam passeando pelo festival, olhando para comidas e jogando mente. Jogos. Confunde Futaro porque as irmãs amam tanto o festival de fogos de artifício, e Miku revela a verdade para ele sobre como, quando a mãe delas ainda estava viva, ela sempre levava as irmãs para ver os fogos de artifício, e que depois de ela morrer, as irmãs continuaram a assistir aos fogos juntas. Nesse momento, o show de fogos de artifício está prestes a começar, e por causa da multidão, Nino lentamente se perde no meio das pessoas, afastando-se de Futaro e Miku. Mas, quando está prestes a perdê-los de vista, Futaro segura sua mão, dizendo para ela segurar firme.
Nino faz jogo duro e diz a ele que ainda não está convidado para o lugar especial das irmãs para ver os fogos de artifício. Mas ele não se importa, pois tudo o que lhe importa é que as irmãs assistam aos fogos juntas. Depois de ouvir isso, Nino agarra-se a ele, e eles vão para o telhado de um prédio que Nino alugou, pensando que os outros estão lá. Mas para sua surpresa, não há mais ninguém lá, e Nino estupidamente lembra-se de que é a única que sabe da localização do lugar. Com menos de 1 hora antes do final do show, eles começam a culpar-se mutuamente, não querendo estar na companhia um do outro. Ela recebe uma ligação de Yotsuba, dizendo-lhe onde está, e ela diz a Futaro que Raiha está segura com ela. Nesse momento, Futaro vê Ichika sozinha entre a multidão e, lembrando do que Miku lhe disse, decide reunir todas as irmãs e trazê-las ali para que possam assistir aos fogos de artifício juntas. Quando Futaro chega a Ichika, ele tenta se aproximar dela, mas, para sua surpresa, algum rapaz aleatório o impede, perguntando sobre seu relacionamento com ela. Ele pensa profundamente sobre essa pergunta, e quando ele quer responder, eles já se foram, o que deixa Futaro preocupado sobre que tipo de coisas Ichika está fazendo nos bastidores. Nesse momento, Miku aparece, e Futaro fica aliviado por encontrá-la. Mas quando ele tenta levá-la de volta para Nino, ela lhe diz que alguém pisou nela, fazendo com que ela não consiga andar direito. Futaro a coloca nas costas, perguntando se ela consegue ver Ichika, o que ela não consegue, e ele a põe de volta no chão, o que a deixa confusa, e ele diz que suas bochechas a deixam muito pesada. Então ele enfaixa seus pés, e quando ela faz bico, ele não percebe que a chamou de gorda antes. Ele revela que viu Ichika com um cara com um bigode assustador, e isso lembra Miku da vez em que ela também viu Ichika com aquele assustador. Cara, isso surpreende Miku ver Futaro se importar tanto com eles, e ele diz que depois de vê-los terminar seu dever de casa desesperadamente, ele entende o quanto esse show de fogos de artifício significa pra eles. Ele estende a mão pra ela, e Miku aceita alegremente. Mas naquele momento, algumas pessoas que estão observando a multidão perguntam qual é a relação deles. Eles assumem que são um casal pela maneira como estão de mãos dadas. Mas enquanto Miku diz que são amigos, para sua decepção, Futaro acredita que são apenas conhecidos. Enquanto Miku faz beicinho com a declaração dele inicialmente, ela sorri depois. E nesse momento, eles avistam Itsuki. Futaro rapidamente vai até Itsuki para não perdê-la, e ela não consegue deixar de se decepcionar ao vê-lo. Eles voltam para Miku, e no caminho até lá, Futaro pergunta a ela qual é o relacionamento deles, o que a deixa arrepiada, e ela diz a ele que eles são, no máximo, estranhos, o que decepciona Futaro. No entanto, ela diz que ele já sabe a resposta para essa pergunta, e Futaro percebe que Itsuki o vê como amigo. De repente, Ichika aparece por trás e puxa Futaro para longe de Itsuki, o que deixa Itsuki confusa sobre para onde ele foi. Ichika o leva para um beco dizendo para ele calar a boca sobre ter visto o cara de bigode, e revela que ela não pode assistir aos fogos de artifício com a sua irmãs. Quando Futaro tenta impedi-la, Ichika pergunta por que ele, o tutor delas, se importa tanto com elas assistindo aos fogos de artifício juntas. Nesse momento, o colega de trabalho de Ichika, o cara do bigode, aparece e para evitar que ele a veja, Ichika abraça Futaro no beco, o que não desperta suspeitas, mas ele decide se sentar perto deles. O abraço os deixa conscientes sobre o relacionamento, e enquanto Ichika acredita que eles são amigos, Futaro diz a ela que ele não é mais do que um tutor e que ser amigo é demais. Ouvir aquelas palavras magoou Ichika, e quando ela expressa isso, Futaro percebe que Miku também se sentiu magoada quando ele não a considerou uma amiga. Vendo-a tão ocupada com o trabalho, Futaro avisa Ichika que ela pode não estar estudando o suficiente para ir para a faculdade. Mas quando Ichika pergunta por que ele estuda tanto, lembra Futaro do motivo pelo qual ele estuda, que é uma garota do seu passado. Enquanto isso, Miku ainda está esperando por Futaro. Preocupada com ele e querendo que Futaro a elogie quando voltar, Miku muda seu penteado. De repente, o cara de bigode pega Ichika, mas em vez da verdadeira, ele pega Miku, que ele pensa ser Ichika por causa do novo penteado. Quando eles correm atrás de Miku, Futaro pensa muito sobre qual é a sua relação com as irmãs. E quando finalmente descobre, ele segura a mão de Miku e diz ao cara de bigode que ele é o parceiro delas que quer levá-las de volta. Confunde o cara com bigode o motivo pelo qual Futaro está obcecado por Ichika, dizendo como Ichika é sua atriz que precisa ir a uma audição importante. Mas naquele momento, o cara com bigode fica chocado ao ver duas Ichikas, enquanto Futaro fica surpreso ao ouvir que Ichika é uma atriz. Não querendo se atrasar para a audição, o cara com bigode puxa a Ichika com ele, e quando Futaro tenta impedi-la, Ichika pede desculpas a ele, dizendo-lhe para contar aos outros que ela vai perder os fogos de artifício. Miku ordena que Futaro corra atrás dele, e enquanto Futaro está preocupado com os pés dela, ela o assegura que está bem, especialmente por estar feliz por ser chamada de parceira dele. Nesse momento, Yotsuba e Raiha aparecem para cuidar de Miku e dar a Futaro a chance de correr atrás de Ichika. Ela pergunta novamente por que ele se importa tanto com as irmãs, e ele responde que eles são parceiros na cooperação. Depois de ouvir isso, Ichika mostra a ele um roteiro que lhe foi atribuído e pede que ele faça o papel do professor para ela. Quando eles começam a atuar, Futaro vê o verdadeiro potencial de Ichika como atriz, pois ela está atuando como sua aluna que o agradece por dar-lhe todos os As por uma boa sessão de D. Isso emociona Futaro às lágrimas ao ser chamado de bom professor que dá Ds, percebendo quão boa Ichika é como atriz. E quando é hora de ela ir embora, Futaro segura seu rosto, dizendo para ela parar de usar seu sorriso falso.
Ele se lembra de como ela continuava a fazer isso para esconder seus verdadeiros sentimentos, e como parceiro dela, ele admite que a razão pela qual se importa tanto com elas é porque quer ganhar seu pagamento do pai delas para poder quitar suas dívidas legitimamente. Depois de ouvir isso, Ichika retribui o favor e admite que a razão pela qual escondeu sua audição é porque, como a irmã mais velha, queria se manter firme e ser bem-sucedida quando finalmente encarasse suas irmãs. Surpreende Ichika como Futaro consegue perceber seu sorriso falso, e Futaro diz a ela que consegue distinguir o quão falso é o sorriso dela em comparação com seu... irmãs? Então, Ichika chega atrasada à audição e por causa do que Futaro disse sobre o sorriso dela, ela atua na frente deles, apresentando um sorriso movido pelo amor por suas irmãs e surpreende completamente na audição com quão boa ela é. Depois que ela termina, ela encontra Futaro, que está dormindo de olhos abertos, e enquanto ele a leva para algum lugar, o cara do bigode tenta flertar com Futaro como um amante faminto, mas acaba decepcionado quando ele se vai. Futaro leva Ichika a um parque próximo, e enquanto ela está preocupada que suas irmãs fiquem bravas com ela por perder os fogos de artifício, para sua surpresa, suas irmãs estão lá brincando com seus próprios fogos de artifício pessoais que Yotsuba trouxe de... antes. Ele agradece a Yotsuba pelos fogos de artifício e por cuidar de Raiha, e enquanto age de forma hostil, Nino agradece a Futaro pelo que ele fez, dizendo que ele fez um bom trabalho. Ichika pede desculpas a todos pelo que aconteceu, considerando tudo culpa dela, mas enquanto as irmãs a repreendem, cada uma delas admite seus próprios erros, o que faz com que não vejam os fogos de artifício. Elas deixam suas diferenças de lado e aproveitam seu próprio show particular de fogos de artifício, compensando o show fracassado e substituindo-o por seu momento privado. Quando chega a hora das garotas escolherem mais um fogo de artifício, Miku escolhe o mais simples e se recusa a escolher outro, pois o simples a faz lembrar de Futaro, e ela admite que gosta dele. Enquanto isso, Ichika agradece Futaro pelo que ele fez naquele dia, e promete que irá retribuí-lo participando da sessão de tutoria dele. Mas quando percebe que ele está dormindo, ela o deixa descansar em suas coxas mais suaves que manteiga. Dias depois, Ichika espera por Futaro e, para sua surpresa, ela anda com ele até a escola. Ela conta que contou às irmãs sobre seu trabalho como atriz, e quando elas mostram orgulho, ela se sente aliviada. Então a escola anuncia que as provas de meio de semestre estão se aproximando, onde a nota de aprovação é 30 pontos, e Futaro não perde tempo tentando fazer as meninas estudarem com ele, começando por Itsuki. Enquanto ele consegue elogiá-la, ele a insulta estupidamente, chamando-a de estúpida, o que faz com que ela não queira estudar com ele. Então ele tenta fazer Nino estudar com ele, mas enquanto ele fala sobre estudo, ele soa como um cão sedento na época de acasalamento, implorando pra Nino ser a mãe dos seus filhos, o que termina com ele levando um tapa na cara. Então, enquanto estuda com os outros três, Futaro os avisa que precisam estudar muito, dizendo que precisam ter sucesso, mas para sua surpresa, ele vê Miku estudando inglês em vez de história japonesa, que é sua matéria mais fraca. E quando perguntada por quê, ela diz que sente vontade de tentar, o que motiva o restante de... Depois da sessão de estudos, Futaro ainda sente que eles não estão estudando o suficiente, mas Ichika sopra em sua bochecha para acordá-lo e diz que eles também precisam fazer pausas para serem totalmente eficazes. Eles sugerem recompensar seu trabalho duro comendo parfás. No entanto, Futaro decide ir para casa, e Itsuki o impede, dizendo que ele não deve deixar as irmãs dela sozinhas. Ela então entrega seu telefone a Futaro, e quando ele atende, para seu choque, é o pai das quíntuplas. Quando o filho pergunta friamente sobre seu progresso, Futaro finge que está no meio de uma sessão de tutoria, querendo impressioná-lo. Embora esteja impressionado com o que Futaro fez até agora, ele diz francamente a Futaro que se uma de suas filhas reprovar nos exames, ele será demitido. Futaro tenta implorar ao pai para reconsiderar, mas quando ele desliga, Futaro estava prestes a jogar o telefone longe se não fosse por Itsuki, que o impede. Isso o deixa ainda mais desesperado, e enquanto ele sabe que Itsuki está tentando ao máximo estudar sozinha, ele tenta obrigá-la a estudar com ela. Provoca uma discussão entre eles, então Itsuki se afasta, e quando ele ordena que ela seja mais como as outras irmãs, Itsuki lembra como ele rejeitou dar aulas para ela quando se conheceram, e só se importa agora porque está sendo pago. Frustrado, ele diz para ela calar a boca e ouvi-lo, mas quando percebe que cometeu um erro, é tarde demais. Ela diz a ele que perdeu o respeito por ele e nunca vai estudar com ele, mas em vez de se desculpar, Futaro diz a ela que preferia ser atropelado por Truck-kun antes de ensinar. Mais tarde, ainda pensando sobre o que acabou de acontecer, Futaro joga Monopoly cegamente com as meninas, e quando percebe o que está fazendo, ordena que voltem a estudar. Miku percebe como ele se tornou mais desesperado e pergunta o que aconteceu, mas antes que ele tenha a chance de revelar a verdade sobre o que o pai delas lhe disse, Nino aparece, juntando-se ao jogo. Ele percebe que se Nino souber a verdade, ela fará o possível para não estudar, e assim ele será demitido. Mas naquele momento, Itsuki aparece, e enquanto Nino a convida para participar do jogo, ela prefere estudar sozinha. Ao ver isso, Nino empurra Futaro para a porta, dizendo para ele ir para casa, mas Ichika o salva criando uma mentira, dizendo que Futaro ficará hospedado para ajudá-las a estudar. Depois ele toma banho na maior banheira que já experimentou. E lá fora, Itsuki vem visitá-lo, perguntando o que o pai deles lhe disse. Ele implora para que ela o deixe ensiná-la e revela a verdade sobre ele ser demitido. Mas para sua surpresa, Nino entra, revelando que estava fingindo ser Itsuki, e agora não quer nada mais do que ele seja demitido.
Enquanto isso, as garotas estão fofocando sobre por que Futaro está demorando no banheiro, dizendo que ele provavelmente está se divertindo com a água do banho que sobrou. Ichika empurra Miku para ela tomar uma atitude com ele enquanto está ali, mas Miku se recusa a admitir seus sentimentos. Quando Futaro retorna, ele tenta convencer Nino a se juntar a eles, mas depois do que aconteceu no banheiro, ele percebe que ela nunca estudará sob sua orientação para garantir que ele seja despedido. De repente, Ichika finge fazer uma pergunta, e quando Futaro vai ajudá-la, Ichika empurra Miku contra o corpo dele, dizendo que ela precisa da vitamina D dele. Querendo impressionar Nino, ele diz às garotas que elas podem lhe perguntar qualquer coisa, e vendo uma oportunidade, Miku pergunta que tipo de garota ele gosta. Isso chama a atenção de todos, e Futaro concorda em lhes contar depois que terminarem uma página da tarefa. Querendo saber a resposta, todos fazem suas tarefas, e quando terminam, Futaro revela o tipo de garotas que ele gosta. Ele começa revelando que primeiro, ele gosta de garotas que estão sempre felizes, e segundo, ele gosta de garotas que sabem cozinhar. E no topo da lista, que chama a atenção de todas as garotas, é que ela tem que amar seu irmão, o que desaponta Nino ao ver que ele ama sua irmã do jeito do Alabama. Dói em Miku ser o completo oposto do tipo dele, e Futaro informa que não tem interesse algum em namorar. No entanto, Ichika ajuda Miku dizendo a Futaro para elogiar Miku por seu trabalho árduo, e quando ele coloca a mão na cabeça dela, ambos desistem. Enquanto Futaro afirma que seu coração não está batendo, Ichika manda Jotsuba verificá-lo, então ela começa a correr atrás de Futaro para sentir o coração dele, e quando ela finalmente ouve, para sua surpresa, o coração dele está acelerado. Então Itsuki aparece, irritada com todo o barulho deles, e pede os fones de ouvido de Miku para poder estudar direito. Lutando para se desculpar, Futaro pergunta a Itsuki se ele pode confiar nela para tirar uma boa nota, e ela o ignora. Ichika percebe a tensão entre os dois, então ele leva Futaro para fora para observar as estrelas com ela, enquanto Miku estuda com Jotsuba. Ela expressa como acha que Futaro e Itsuki são bastante parecidos, mas embora eles geralmente briguem como amigos, Ichika não gosta que eles estejam brigando seriamente. Ichika diz a Futaro que, assim como ele, Itsuki também é teimosa e provavelmente está sofrendo sozinha. No entanto, Ichika pretende ajudar Futaro o máximo que puder, mas pede a Futaro para dar o seu melhor. Futaro elogia Ichika por sua maturidade como irmã mais velha e coloca a mão na cabeça dela. Mas quando isso a confunde, ele diz que estava seguindo o que ela o instruiu a fazer antes, o que faz Ichika ficar embaraçada. Depois, Miku deixa Futaro dormir no quarto dela enquanto ela dorme com Ichika. Naquela noite, ela vai ao banheiro e, ainda sonolenta, esquece que Futaro está em seu quarto e dorme ao lado dele. Na manhã seguinte, ele entra em pânico após ser saudado pelos doces globos dourados de Miku. Enquanto isso, os outros estão lá fora tomando café da manhã, se perguntando para onde Miku foi depois que desapareceu do quarto de Ichika. Nino fica irritada porque Futaro realmente passou a noite, e enquanto ela diz para Itsuki não estudar com ele, Ichika encoraja Itsuki a ser mais honesta consigo mesma. Itsuki expressa como ela brigou com Futaro por coisas triviais, e ela acredita que não pode ser como Ichika ou Miku. Isso dá a Ichika uma ideia, e ela arruma o cabelo de Itsuki parecido com o de Miku, dizendo a ela para pregar uma peça em Futaro. Mas quando Nino vê isso, ela se envolve e faz Itsuki mudar seu comportamento para ser exatamente como o de Miku. Entretanto, Futaro ainda está preso com Miku sem saber quem ela é, mas quando ele vê o pijama que ela está vestindo, ele a reconhece como Miku. Ele tenta escapar e quando sai pela porta, fica surpreso ao ver outra Miku, o que a confunde, mas quando ele percebe o pijama que ela está vestindo, ela chama Itsuki. Lá no fundo, Itsuki tenta pedir sua ajuda para as provas de meio de semestre, mas ainda nervoso, Futaro diz para ela sair e corre de volta para dentro para evitar ser pego na cama com Miku, o que irrita Itsuki. Mais tarde, eles vão procurar Miku na biblioteca sem saber que ela está em seu quarto, mas Futaro ainda está pensando em sua briga com Itsuki, e ela dizendo que não quer estudar com ele. Ele pergunta a Hotsuba o que ela faria se uma de suas irmãs fosse reprovada, e para sua surpresa, ela lhe diz que repetiria o ano com a irmã. Isso faz Futaro perceber o que deve fazer, e Ichika percebe isso. Então finge que precisa que Futaro pegue algo em casa, para que ele possa conversar com Itsuki. Privadamente, em frente ao apartamento, ele encontra Miku, que acabou de acordar, e diz a ela para se juntar aos outros na biblioteca. Antes de sair, ela pergunta se ele se lembra da noite deles, e ele mente para ela, dizendo que dormiu na sala para não perturbar o sono dela. Ela acredita na mentira dele e vai para a biblioteca, mas Futaro tem mais uma pessoa para quem precisa mentir. No apartamento, Itsuki está dormindo após todo o estudo que fez, e Futaro a acorda, mas para sua surpresa, por causa do fone de ouvido dela, Futaro a chama de Miku e diz que a encontrou. Enquanto ela tenta dizer que é Itsuki, Futaro continua com a mentira, dizendo que vai ensiná-la. E porque ela quer ser honesta consigo mesma, Itsuki, corando, segue junto com o mal entendido. Os dois estudam juntos, com Futaro ocasionalmente elogiando-a, o que a deixa feliz, e ambos silenciosamente se perdoam durante a sessão de estudo. Dias depois, após todo o árduo trabalho, todas as meninas tiram nota máxima em seus resultados de testes, e Futaro comemora sabendo que não será demitido. No entanto, ele acorda e percebe que é tudo um sonho. Mas quando olha para o relógio, ele diz a Itsuki que estão atrasados para o teste. Então, todos correm para chegar à escola. Mas enquanto Jotsuba vai sozinha, Futaro está preso com os outros, que ainda estão ocupados fazendo coisas aleatórias pelo caminho, ajudando senhoras a atravessar a rua e comprando o café da manhã. Quando finalmente chegam à escola, exceto Jotsuba, todos estão atrasados e não conseguem passar pelo professor que está guardando a entrada. Nesse momento, Futaro tem uma ideia, e como Jotsuba já entrou antes deles, ele tem um plano. Uma a uma, as irmãs fingem ser a Jotsuba para passar pelo professor, e quando ele pergunta se estão atrasadas, ele acredita
quando dizem que ela precisa buscar algo fora da escola. Então Futaro tenta fazer a mesma coisa, mas como ele não se parece em nada com a de Otsuba, ele é pego e levado para a sala do professor. Mas ele diz às irmãs que, depois de todo o estudo que fizeram, elas vão ter sucesso. Depois de ouvir isso, elas se animam, querendo deixar Futaro orgulhoso. Então o teste começa, e após semanas de ensinamentos de Futaro, elas se saem respondendo as perguntas da melhor forma que podiam. Mas para Itsuki, ela sabe como o pai ameaçou demitir Futaro, então ela queria ter sucesso ainda. Mas, dias depois, eles se reúnem na biblioteca após os testes, e quando Futaro pede para revelarem suas notas, Itsuki se sente envergonhada de fazê-lo. Mas Futaro pede gentilmente que revelem. Cada uma delas passa em uma das 5 matérias, com Miku tendo a nota mais alta, 68. Após ouvir isso, Futaro percebe que falhou em fazer com que todas elas passassem com as notas mínimas em todas as matérias. Ele começa a elogiar cada irmã, dizendo-lhes para continuarem seus estudos e que está orgulhoso de ser seu professor por um tempo limitado. Miku não entende o que está acontecendo, e nesse momento, o pai delas liga para elas pelo telefone de Itsuki. O velho lhe ordena que conte as notícias sem mentir, e antes que Futaro diga algo, ele pede ao pai que encontre um tutor melhor para as irmãs, pois Futaro acredita no potencial delas. Todos ficam chocados ao ouvir que ele está sendo demitido, mas antes que Futaro revele as notas, Nino tira o telefone dele. Para ele. Ela mente para o pai, dizendo que por causa de Futaro, as irmãs conseguiram notas de aprovação em todas as disciplinas. E por causa das palavras da filha, ele declara que elas continuarão estudando com Futaro. Após a ligação, Nino diz aos outros que tecnicamente não mentiu, pois cada irmã conseguiu nota de aprovação em suas diferentes disciplinas. E Nino coloca suas expectativas em Futaro, dizendo-lhe para ajudá-las a melhorar ainda mais. Miku fica contente em saber que Futaro estará com elas por mais um tempo, e Jotsuba quer que revejam as provas o mais rápido possível. No entanto, enquanto Futaro adoraria estudar naquele momento, ele decide dar um descanso às garotas e expressa como adoraria provar Parfight. As garotas riem dele, dizendo que não combina com ele gostar de Parfá, mas elas os pegam de qualquer maneira. E no caminho, Jotsuba pergunta a Futaro sobre suas notas, o que surpreende todas ao saber que ele tirou 100 em tudo. De volta para casa, Futaro ainda está em descrença sobre como as irmãs conseguiram falhar em todas as matérias, exceto uma, e seu pai o repreende, dizendo para não falar sobre estudos à mesa de jantar. Ele assegura a Futaro que Itsuki e as outras vão mudar, da mesma forma que ele mudou no passado de um delinquente para um fanático por estudos. O pai revela que Futaro tem uma foto de si mesmo dos seus dias mais selvagens em seu caderno, e querendo vê-la, ele a tira do bolso e a vê junto com Raiha. Ela não acredita em como o irmão é diferente, e o pai diz a ela que Futaro se tornou um fanático por estudos por causa de uma garota que ele conheceu no passado, o que faz Futaro se lembrar dela. No dia seguinte, Miku faz o seu melhor para preparar croquetes e, embora pareçam pedras, ela pede a Jotsuba para experimentar. Mas, para sua surpresa, Futaro pega um. Enquanto ele acha que estão deliciosas, Jotsuba diz que estão horríveis, mas isso deixa as bochechas de Miku vermelhas, e ela declara que vai fazer mais até conseguir deixá-las perfeitas. Após incontáveis croquetes ruins, Futaro acaba doente e tem que se deitar no chão enquanto Miku lhe dá remédio. Nesse momento, Itsuki e Nino aparecem, e Nino zomba dele, dizendo que ele parece um verdadeiro plebeu enquanto está no chão. Enquanto as duas estão saindo, Futaro ordena a Jotsuba que as detenha e faça com que queiram estudar com ele. E embora Jotsuba não saiba como, ele diz a ela para mentir. Então Jotsuba começa a tagarelar bobagens para as irmãs, dizendo-lhes que precisam cuidar do Futaro, que está morrendo e não consegue se mover. Elas se recusam a acreditar nessas bobagens e vão embora, mas quando olham para trás, veem Futaro tossindo sangue, que ele secretamente conseguiu usando ketchup. Itsuki vai cuidar dele, e para que Nino se junte, Jotsuba sugere que ela faça um mingau para Futaro, e para sua surpresa, Nino concorda. Itsuki pergunta a Jotsuba o que ela deveria fazer para fazer Futaro se sentir melhor, e Jotsuba sugere que, assim como a mãe delas costumava fazer, Itsuki deveria segurar a mão de Futaro. Itsuki pensa muito nisso a princípio, tentando se convencer a segurar a mão dele, mas acaba recusando segurar sua mão que parece suja. Depois de ver isso, Jotsuba pede a Itsuki para estudar com eles para que possam se dar ainda melhor, e quando vê o quão brilhante o sorriso de Jotsuba é, Itsuki diz que vai pensar nisso. Nesse momento, Nino traz o mingau para eles, mas por causa da garrafa de ketchup, ela escorrega e deixa o mingau. Em toda a sua vida, Futaro nunca viu grãos de arroz tão bonitos por ser um cabeça de vento sem dinheiro, então aceita seu destino de receber mingau quente no rosto. Isso o faz começar a gritar e se mexer, mas enquanto Nino pede desculpas, eles percebem que ele se move bem, e vão embora ao perceber que ele mentiu para eles. Fica apenas Futaro e Jotsuba, exatamente como começou, mas Jotsuba diz a ele que ele está errado e que sua presença o mudou, assim como quando Nino não o expulsou da casa naquele momento. Futaro acredita Jotsuba por ser a pessoa que iniciou a mudança, dizendo que ela sempre estava disposta a estudar desde o início. Jotsuba aproxima sua cabeça e, enquanto a mantém próxima da dele, diz que a razão pela qual estava disposta a estudar com ele é porque gosta dele. Isso faz o coração do Futaro saltar uma batida, mas para sua decepção, Jotsuba diz que ele está brincando, o que o deixa frustrado. No dia seguinte, Jotsuba corre para a sessão de tutoria do Futaro, mas quando chega lá, Futaro a assusta usando sua máscara de horror e cabelo loiro, o que faz com que sejam repreendidos por fazerem barulho na biblioteca. Ele revela que, durante a aula, foi forçado a entrar no comitê do teste de coragem do acampamento da escola, sem seu consentimento, mas por causa disso, Futaro pretende tornar o teste extra assustador como vingança contra quem o colocou nisso. Jotsuba diz a ele que vai reclamar com a turma dele sobre o que fizeram, mas Futaro diz que ela não precisa, pois ele não se importa com o acampamento escolar de qualquer maneira.
Depois de ouvir isso, Yotsuba tenta fazer Futaro se importar com o acampamento, contando a lenda de um acampamento escolar, onde qualquer par que dançar ao redor da fogueira passará a vida juntos. Mesmo depois de ouvir isso, Futaro ainda não se importa, chamando-o de estúpido, mas enquanto Miku concorda com ele, no fundo ela gosta desse tipo de lendas. Logo então, Ichika aparece, e como não pode participar da sessão de estudo deles, pede para trocarem e-mails para evitar que isso aconteça novamente. Enquanto obtém o e-mail, Futaro percebe como Yotsuba está fazendo várias coisas ao mesmo tempo depois de ser solicitada a fazê-las, e ele a considera um capacho. Mas ele tem uma ideia na cabeça de que Yotsuba se torna intencionalmente um capacho para evitar estudar. Quando Ichika sai da sala, ela manda uma mensagem para Futaro, ordenando que ele pegue os e-mails dos outros também, ou compartilhará sua foto dormindo no colo dela com todos eles. Com o que Ichika acabou de dizer, Futaro se move rapidamente e pede os e-mails dos outros e, com facilidade, Miku entrega o dela para Futaro, querendo que ele tenha o seu para que ela possa enviar para ele uma foto de sua cutie suculenta. Depois, ele pede os de Itsuki e Nino, e quando ambas recusam, Futaro tem um plano. Para Itsuki, ele se oferece para dar a ela o e-mail da Rhea também, o que a força a dar seu e-mail para Futaro. Para Nino, ele ameaça que se ela não der o e-mail, ele e os outros vão conversar e se divertir sem ela, fazendo com que ela ceda. Ela pede algo para escrever, e ele lhe entrega seu caderno. Isso deixa apenas Yotsuba, e quando ele pergunta a ela mostra seu e-mail, mas antes que ele leia, ela recebe uma ligação do capitão do time de basquete que pede para se encontrarem. Após uma longa discussão sobre de quem serão sacrificadas as bochechas para o cachimbo do Futaro, eles decidem um plano, que é mudarem seus penteados para o mesmo estilo. Assim Futaro pensará duas vezes antes de prejudicá-los por medo de... Ela mente para ele, dizendo que tem uma emergência, mas Futaro a persegue, deixando seu caderno com Nino, que escreveu seu endereço de e-mail. Futaro encontra Yotsuba conversando com o time de basquete, e eles a convidam para se juntar ao time depois de ver Yotsuba jogar como Michael Jordan. Sabendo que ela é influenciável, Futaro acha que Yotsuba aceitará, mas para sua surpresa, Yotsuba recusa a oferta, dizendo que há alguém que acredita nela por quem ela quer lutar. De volta para casa, depois de obter os e-mails de todas as irmãs, ele percebe que está faltando o de Nino, e que seu caderno ainda está com ela.